Olá, colegas do grupo. Como tivemos problemas com a gravação da live da última quinta, 16 de março, e como a pauta se tratava de um assunto mega importante para todos os profissionais, facilitadores de adequação de dados, não poderíamos deixar de atender os inúmeros pedidos de regravação do que falamos nessa live, né? E o que eu vou falar aqui para vocês hoje é resultados de atividades que eu já desenvolvi, somada em parceria com outros profissionais, visto em cursos, depoimentos, etc, etc. Então, a ideia, a proposta hoje é passar um norte, apontar o caminho das pedras sobre como fazer prospecção de clientes. Embora não tenha a pretensão de mostrar uma bala de prata da captação de clientes, né? Existem outras técnicas e metodologias aplicadas por outros profissionais que, quando bem explorado, através de serviços de agências e empresas especializadas, né, dão resultados bem mais imediatos, mas embora os custos podem ser onerosos, isso pode sair um pouco caro às vezes, mas que podem fazer algum sentido no futuro, né? Hoje é mais pé no chão e incentivar vocês a gerar a sua própria estrutura de captação de clientes. E principalmente dar a você condições de organizar e planejar seus processos de trabalho de maneira eficaz e assertiva, né? Eu lembro que a atividade de prospecção de serviços, ela pode ser complexa, mas quando bem elaborada e conduzida, né, se torna compreensível, segura e produtiva. Portanto, para uma boa compreensão na construção de pauta desse mês, nós decidimos abordar o processo de prospecção de cliente em 3 momentos. Primeiro, eu vou tratar dos aspectos operacionais e não envolver redes sociais ou aspectos jurídicos. Esses 2 temas serão pautas das próximas lives, né? Redes sociais e aspectos jurídicos. Os profissionais autônomos ou consultorias, eles investem em cursos, certificações, assistem inúmeros webinars, participam de maratonas, mas esquecem que a parte principal do processo, que é a prospecção, é uma das mais importantes no negócio para a sua empresa, para a sua atividade. Nós sabemos que se não houver, que você não vai sobreviver apenas sendo um acumulador intelectual. Aquele pessoal que estuda, acumula e não aplica, né? E todo conhecimento e experiências adquiridas ao longo de todo o seu aprendizado é parte integrante do seu modelo de negócio. E isso é o que pode alavancar seus primeiros contratos. E pensando por esse prisma, né, a gente tem que voltar alguns degraus e estruturar na estrutura de negócio, né, para começar as prospecções do jeito certo. E é sobre isso que vou abordar com vocês nessa apresentação de hoje. E antes de começar qualquer estratégia de captação de clientes, seja abordar o cliente diretamente, né, ou telefonar, enviar e-mail, investir em inbound, outbound, é necessário comentar algo importante na atividade de prospecção. A venda de serviço LGPD era de ticket alto e fazer prospecção, nesse caso, é uma conduta ativa. Você não vai lotar a sua carteira apenas por indicação ou esperando o telefone tocar o dia inteiro. No começo é preciso gastar alguma sola de sapato, né? Andar um pouco para visitar e para ter alguns clientes. Eu falei ainda há pouco sobre inbound e outbound. Bem, mas o que é isso afinal? Esses são termos largamente utilizados, né, pelos pessoal do marketing. Então eu vou fazer uma breve descrição de cada um deles. Quando a gente fala de inbound marketing, ou também chamado de marketing de atração, são aquelas estratégias de publicidade online que envolvem
atração e conversão de clientes através de produção de conteúdo relevante. Ou seja, a empresa promove conteúdos através de blogs, vídeos, e-books, etc. Já o caso do outbound marketing, ou marketing tradicional, por sua vez tem como principal objetivo trazer clientes oferecendo serviços ou produtos. Alguns tipos de outbound marketing seriam outdoors, banners em sites, propaganda de rádio, de TV, do YouTube, que a gente vê a todo momento, o Facebook, Instagram, Google AdWords e outros. Bem, agora a gente vai entrar na discussão direta do que realmente a gente se propôs a colocar aqui para vocês. Entrar na discussão das atividades e qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do percurso, de toda a apresentação que a gente vai fazer aqui, depois lá no grupo vocês apontem, né, para a gente voltar a discutir isso. Né? Mais é menos. Quando eu falo isso, do que se trata? Quando você trabalha com um espectro um pouco menor de clientes, de categoria de clientes, a elaboração de captação e precificação pode ser bem mais específica. O que eu quero dizer com isso? Você querer abraçar o mundo, você querer fazer marketing, você querer fazer captação para toda e qualquer categoria de clientes, pode ser, em alguns casos, um tiro no pé. Por que eu digo isso? Quando você se especializa num determinado nicho, ou 2, talvez 3 nichos até, por exemplo, clínicas pet, né? Ou clínicas ligadas à questão de saúde, estética, cabeleireiros, né? É muito melhor você trabalhar, fica muito mais claro como que esse mercado ele funciona. E você precisa entender como que esse mercado funciona para você ter muita efetividade quando você aborda cliente. Né? Você entender esse tipo de negócio. Por isso, quando a gente trabalha com nicho, né, a elaboração de estratégias de precificação pode se tornar bem mais específica e produtiva. Então é importante você se atualizar em relação ao que ocorre nesse tipo de mercado. Fazendo a lição de casa, o importante que vocês precisam entender é que quando você vai começar todo um processo de serviço, as etapas que fundamentam esse processo de serviço, ele tem que estar pronto. Ele tem que estar bem compreendido entre você, ou se você trabalha com equipe, todo o pessoal tem que estar na mesma página. Então, para você começar um processo de captação de clientes, uma das primeiras coisas é você criar uma apresentação da sua empresa, né? Você falar dos seus diferenciais, né? Você colocar depoimentos, qual a metodologia que você adota. Se você utiliza algum sistema automatizado, detalhe como que acontecem as etapas. É tudo informatizado, ou a parte dele é manual, né? Porque muitas vezes o próprio cliente ele pode ter alguma já pode ele querer retrabalhar esse processo de adequação de dados. E de repente ele utiliza uma metodologia informatizada bem diferente, né? Aí é uma questão que quando vocês forem conversarem, isso para ficar bem claro, né? Fale nessa apresentação do que você entrega, né? De repente, na primeira abordagem, o cliente já pergunta, mas quais são os relatórios que vocês entregam? Então você falar o DPIA, relatório de risco, etc. Enfim, é importante que ele saiba o que ele vai receber, né? Se ele perguntar o que ele vai receber depois do processo de adequação, né?
E é importante ficar bem atualizado em relação às resoluções e alterações da lei, né? E estar sempre em conexão com a sua equipe, que muitas vezes você não atende, você não está na sua base para você atender um determinado cliente, que muitas vezes você, de repente, até já falou com ele. Então, toda a comunicação que você tiver com algum cliente, você passa para toda a equipe para não ter um ruído aí no meio, não criar uma situação, às vezes até constrangedora para você. Você fala uma coisa, o seu funcionário, o seu parceiro fala outra, né? E para ter segurança de todo o processo que você montou até agora, né, é importante que você revise, você peça opiniões qualificadas sobre a estrutura que você criou, essa que nós comentamos há pouco, né? Envolva a equipe, né? Utilize uma ferramenta de cartão virtual. Você não pode ser esquecido. Existem alguns aplicativos de celular que é muito bons, que você fotografa, você pega todos os dados do cartão ou dos dados do seu cliente, né, ou futuro cliente, que você não sabe muitas vezes aonde que ele está, você pode abordá-lo em qualquer instante. É importante que você tenha esses dados, não só para ele te lembrar depois ou você quer lembrar dele. E manter o seu website também atualizado, isso é muito importante. Outra coisa interessante, isso aqui pode fazer muita diferença, é construir e praticar um pitch de vendas para 2, para 5 e para 10 minutos. Você nunca sabe aonde que você vai encontrar o seu cliente, fora daqueles processos onde você efetivamente está fazendo, você está praticando prospecção de dados. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa numa fila de banco, uma fila do supermercado, enfim, de algum lugar, e você, naquela troca de conversa, naquela interação, você vem a saber, ele vai falar, ele vai colocar algum tipo de necessidade que leva à adequação de dados. Você conversa sobre o assunto, ele fala, pô, eu estou precisando disso. Então é aquele momento que você tem de 2 minutos, de 2, 3 minutos, às vezes, no máximo, para vender o seu peixe. Você falar o que você é, o que você faz, enfim, como funciona. E muitas vezes você fala que eu trabalho com adequação de dados, tá? O cara pergunta, o que é isso? Eu estou interessado. Tá? E você tem 2 minutos. Então é importante você ter esse pitch de vendas prontinho, na ponta da língua, para a hora que precisar, você utilizá-lo de modo assertivo. Também você criar um pitch de vendas de 5 minutos e de 10 minutos, que muitas vezes você não tem 2 minutos, você tem mais que isso. Melhor, né? Você tem 5 minutos e muitas vezes você está tomando um café, enfim, você tem muito mais tempo, você sabe que você tem 8, 10, 12 minutos que aquela pessoa vai poder ouvir você. Então você cria esse pitch de 2, de 5, de 10 minutos. Isso é muito importante. Você nunca sabe onde que o seu cliente se encontra para você passar essas informações, né? Até agora a gente já falou para você elencar o seu nicho, a estrutura do seu portfólio, então a sua apresentação perfeita. Mas antes da gente entrar na criação de oportunidades, da gente falar de como que você pode encontrar essas oportunidades, é importante ressaltar que existem 2 fatores fundamentais para que essas ações de captação tenham sucesso. 1, relacionamento. 2, referência. Isso a gente tem como resumir como conexão. Tudo isso se resume como conexão. As certificações, cursos, currículo, isso não cria confiança. Isso mostra sua formação técnica ou sua formação acadêmica. Mas a pessoa do outro lado não te conhece. Pessoas mostrando técnicas ou a sua formação acadêmica, no LinkedIn está todo mundo fazendo isso.
mas quem efetivamente você sabe que tem uma referência, que faz um bom serviço. Né? Então, relacionamento, indicação, né? Referência, conexão. Né? E quando existe essa conexão, as coisas se agregam, né? E começa a fazer sentido. Né? Nunca esquecendo que em todas as etapas de qualquer modelo, de qualquer metodologia que você usar de captação, a gente não pode esquecer nunca do artigo 2, parágrafo 1, respeito à privacidade. Isso certamente o Dr. Lucas, que vai fazer a terceira etapa da nossa mini maratona de prospecção de dados, prospecção de clientes, ele vai falar a respeito disso. Bem, agora vamos falar sobre a criação de oportunidades. Onde que você começa a trabalhar isso? Por onde começar? Eu começo com as empresas que você conhece na sua região. A gente já falou há pouco sobre você elencar, você eleger algumas empresas conforme a categoria que você escolher. Né? Que seja na área de educação, na área de saúde, transporte, enfim. E o Google Bom Negócio é uma ótima dica para vocês encontrarem essas empresas. Né, para vocês começarem o seu trabalho de captação de clientes. Né? Quando você encontrar alguém numa situação extra à sua atividade de prospecção, né, fale do que você faz com vendedores ou prováveis informantes ou decisores de compra. Você vai na farmácia, por exemplo, né, que se é um nicho, por exemplo, que você escolheu, ou uma clínica que você vai levar o seu pet, enfim, uma daquelas empresas que você elegeu, quando você estiver frente a frente com um funcionário ou com uma pessoa que faz parte da gestão, é decisor da empresa, fale do que você faz. Né? Tem muitos meios para você falar isso a respeito. Toda oportunidade que algum dado toda oportunidade em que algum dado é solicitado, tá? Se não, já acabei de falar, numa farmácia, a pessoa fala qual é o seu CPF. É uma ótima dica para você perguntar por que você quer meu CPF. Né? Se não fosse essas farmácias de redes, tal, que realmente aí a coisa é mais quadradinha, tal. Normalmente esses processos de adequação vêm de cima, mas a farmácia do bairro, enfim, outras empresas próximas a você, né, quando te solicitarem algum dado, mesmo aqueles dados que são realmente necessários para fazer uma nota fiscal, alguma coisa, não deixe de falar do que você faz. Né? Use ostensivamente a sua rede de networking. Né? Cuidado com extratores de e-mails. A gente sabe que no LinkedIn tem para o LinkedIn e Facebook, tem várias ferramentas já desenvolvidas que sai captando e-mail de tudo que é lado aí. Isso aí você vai constituir o chamado e-mail frio, cold e-mail. Muito cuidado com isso. Tá? Isso aí, para você esquentar esses e-mails aí, existem até meios. Tá? Mas eu nem vou comentar aqui, porque isso aí é muito pontual, você tem que fazer um pente fino, né, nesses e-mails, tem que ter muito, muito cuidado. Tá? O importante é aqueles dados que você tem de inbound marketing, que a gente já comentou, ou seja, aqueles clientes que chegam organicamente, se interessam pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pela sua proposta, e chegam até você, ou outbound marketing, uma propaganda que você fez, uma publicidade, e o cliente chegou até você por uma landing page, por telefone, enfim. Ou então aquele que você abordou, que você conheceu. Fora isso, é muito perigoso, tá? Porque envolve a violação de privacidade. E nós que trabalhamos com adequação de dados, a gente não pode, de forma alguma, correr esse risco. E existem outros vários canais de prospecção, né, que você pode saber, você pode procurar onde que está o seu prospect, né, aquela pessoa que você quer captar para a sua empresa, para você fazer a sua oferta. Né.
E redes sociais que na próxima live o Pedro vai estar comentando a respeito. Né? Eu não vou entrar nessa questão aqui. E para cada uma das oportunidades que você teve como retorno, tá? O que a gente pode fazer? Né? O que a gente deve fazer muitas vezes? Qual o perfil, né, que você lista, você cria se você não tiver um aplicativo, se tiver um sistema automatizado, né, é planilha, é Excel mesmo. Né? Você vai listando o seu prospect, você coloca todos os dados dele, né? A data que você ligou, se você teve retorno ou não, se o contato vai continuar via telefone ou via e-mail, ou vai ser presencial, para quando é essa reunião. Né? Essa reunião que você teve, você anota se foi produtivo ou não, para no final do mês, junto com a sua equipe, você fazer uma análise, você fazer um diagnóstico. Nós fizemos 30 contatos, tivemos retorno de 10%, desse 10%, tanto geraram negócio, o que está pendente, quando esse aqui pediu para ligar em tal época, esse aqui ele pediu para excluir porque ele não quer mais quer saber de adequação. Então, todos esses detalhes, sabe, que é muito importante. Né? E quando você tem esse contato desse prospect, né, é saber qual o perfil dele. Né? Se pesquisar o cargo, o departamento, se é alguma filial, né? Qual a situação em relação ao LGPD? Né? É um cliente, por exemplo, um usuário, é um gestor que ele pediu para começar um processo de adequação de dados, ou esse processo já foi feito, ele quer fazer um retrabalho. Né? Qual a situação da empresa no mercado? É uma empresa líder, tá? Ela está em dificuldade? É a hora de vocês irem, por exemplo, no Reclame Aqui, para ver como é que está o grau de reclamação, né, de satisfação do cliente em relação a essa empresa. E no Jus Brasil, né, quais os processos abertos. De repente a empresa está em falência. Já vi casos que realmente a empresa pede para fazer na bacia das almas, achando que a adequação de dados vai resolver alguma coisa, mas ela está em fase de falência. Né? E algo importante, seja no telefone, e-mail, presencial, venda sem falar de venda. Nenhum de nós gosta de ter a percepção que alguém está tentando vender para a gente. A gente sabe, mas a gente não gosta. Então, a abordagem que você faz tem que ser muito bem trabalhada. Logo a gente vai liberar um e-book que nós fizemos aqui com algumas pessoas do grupo, que um dos itens principais fala exatamente sobre a abordagem. O que você fala? Tá? O que você deve falar nessa primeiro contato. E conheça bem os conceitos a serem utilizados como argumento de vendas. Isso aí é quando você vai construir aquele pitch de vendas que eu falei anteriormente. Esse pitch de vendas, que basicamente ele sai daqui. Né? Você conhecer bem os conceitos, do que você fala, quando que você fala, quais são os itens principais que você dá destaque ou não. Né? Mas você tem que ter isso bem claro para você, porque a hora que você vai falar, isso tem que estar. Você não vai pegar os seus apontamentos e. Não, isso tem que estar na ponta da língua. Né? E comece sempre pelo discurso da conscientização. Isso aí, normalmente, isso aí dá certo, porque você não fala muito, você não fala em venda, você fala de comportamento. E quando a gente fala de comportamento, você fala sempre num outro nível. Né? Esse nível tem que ser, esse grau de interação, ele tem que ser bem inteligível, bem tangível para o seu usuário, para o seu cliente. Né? E, principalmente, em qualquer aspecto, você não generalize. Cada caso é um caso. Não existe duas empresas iguais, não existe dois processos de adequação igual. Tá? Então, tem que levar isso muito em consideração.
As possibilidades de serviços que podem ser oferecidos, tá? Que a gente chama de esteira de serviços. Você pode receber uma comunicação, telefone, e-mail, alguém telefonar para você, se encontrar com você, marcar um encontro, tem uma reunião, e falar, olha, eu quero todo o processo de adequação, eu estou no zero e eu estou precisando. Ele pode falar, escuta, eu não sei como é que isso funciona, a minha empresa está muito bagunçada, eu preciso primeiro fazer uma auditoria, um diagnóstico. Se você não tem uma formação, um curso, um bom curso sobre auditoria, tá? Então, de repente, você promova uma parceria com um auditor para fazer esse trabalho de auditoria. Ou se você conhece bem como é que funciona esse diagnóstico inicial, você mesmo faz. Você vai lá, faz um diagnóstico, conversa com todas as áreas, com todos os responsáveis, enfim, faz um apanhado, um 360 graus e faz um relatório para ele. Isso aí é monetizável, tá? Isso aí você vai cobrar por isso. Isso aí porque a partir desse relatório de diagnóstico, ele vai saber quando começa, em que momento vai ser viável a empresa começar. Ele tem de repente, uma vaga ideia até da precificação, do que ele vai ter que investir, né? Enfim, pode ser realmente um primeiro passo, tá? Ele pode chamar a sua empresa, ou você como profissional, para fazer a geração de política de privacidade. Ele fez todo o processo de adequação de dados, mas a política de privacidade ele viu, ou alguém falou, enfim, por algum motivo ele falou, preciso refazer isso aqui. De repente a empresa ela foi lá, a outra empresa que fez um copia e cola da internet e ele descobriu que isso aí não vale. E, então ele não quer chamar a outra empresa, já vi isso acontecer. Ela pede para você falar, faz uma política de privacidade para mim decente, legal, bacana, tá? Que realmente atenda os interesses e reflita, né, a política de privacidade da minha empresa. Que toda política de privacidade, a gente já falou isso muito, né, ela é específica, é única, daquela empresa. A gente falou agora mesmo, toda empresa é única, e assim deve ser a sua política de privacidade, né? Ele pode chamar também para fazer adequação de sites, fazer só aqueles banners que você coloca no rodapé, sobre política, tem a política de privacidade, normas de uso, termos de uso, etc. Tal. Ele chamar você, um profissional da área jurídica, principalmente, fazer revisão de contratos, né? Sobre adesão, fornecedores, parceiros e treinamentos. Ele pode chamar para fazer um treinamento, preparar a equipe para fazer uma adequação de dados. Agora aqui, pessoal, parar para fazer uma coisa, fazer uma pausa aqui, porque isso aqui é muito importante. Quando o cliente ele chama para fazer principalmente gerar uma política de privacidade, ele chamar você para fazer uma adequação de sites ou fazer uma revisão de contrato, isso tem que ficar bem claro para ele, mas bem claro mesmo, isso em contrato, inclusive, que não só informalmente, como formalmente. Que isso não reflete o processo total, todo o processo de adequação de dados dele. Porque tem muita empresa vendendo a ideia de que ele só tendo a política de privacidade, ele já tem o processo de adequação. Porque a política de privacidade ele vai colocar no site dele. E a gente vê muita empresa aí, que a gente entra lá, que é no site, tem o banner lá, e só tem aquilo. Não fez mais nada disso. Então ela maquia uma situação, né, falseia uma situação falsa, né, que você pode achar que tem um processo de adequação e não tem. Então ele pode chamar para você para fazer uma política de privacidade, ou adequar sites, ou revisão de contrato, etc. Tal. Você não vai perder a oportunidade, porque muitas vezes esse trabalho é a porta de entrada para você fazer o processo todo.
Tá? Mas eu insisto, tá? E eu sei que os outros colegas vão insistir bastante nisso, o Lucas principalmente, ele vai insistir bastante, a gente insiste que esses trabalhos, esses tipos de serviço, eles abrem portas para você fazer o trabalho, o serviço completo de adequação. Mas jamais ele pode configurar, o cliente principalmente, ele pode ter essa ideia de que o processo dele está completo. Não está. O último dia de adequação de sites, geração de privacidade, ele tem que estar bem ciente que fala, eu pedi para fazer uma política de privacidade, não foi o processo de adequação. Ele tem que estar ciente disso. Tá? Isso é muito perigoso, porque se isso não tiver bem elaborado, isso não tiver bem acertado, né, ele vai falar para as outras pessoas, ele vai falar para os amigos dele que ele está adequado. O pessoal vai descobrir que não está, e vai perguntar quem é que fez. Foi o fulano de tal, foi a empresa tal. A sua reputação aí indo para o brejo. Tá? Então, eu insisto bastante nisso, que isso é muito importante. Nunca deixe de fazer, porque isso é uma porta de entrada. Tá? Mas tem que ficar bem claro do que se trata. E a gente indo para o próximo item, tá? A gente vai fazer agora, tentar fazer a coisa certa agora. Né? Tem que levar em consideração sempre que a base de leads que você captou até agora, né, ela tem que estar em conformidade com alguma base legal. Sobre base legal, LGPD, o Lucas vai falar lá na última live do último dia do mês, na última quinta-feira. E a lei traz hipóteses no processo de tratamento de dados. Tá? As duas mais utilizadas é consentimento e legítimo interesse. Aqui também acontece alguns enganos, alguns equívocos incríveis. Tá? Tem empresa, por exemplo, que se propõe a fazer captação, prospecção de clientes, achando que o consentimento, o legítimo interesse é dela. E não é. Não é de ninguém. Para outra empresa, você tem que pedir consentimento. Agora, como é que você vai pedir? Isso aí é uma outra história. Tá? Então, não existe esse legítimo interesse. Tá? Nos estudos de execução das estratégias de prospecção, você nunca pode ignorar o jurídico. Tá? Ele precisa estar do seu lado, né, para construir essas estratégias de marketing, principalmente para dar respaldo e validar as ações que você construiu com a sua equipe. Né? Transparência na captação de leads, tanto para entrar como para sair. Né? Deve haver clareza nos processos. O que quer dizer isso? O e-mail que você mandar lá para o seu cliente, você pedindo consentimento para ele, quando for o caso, tá bem claro que ele vai receber os e-mails daquela data em diante, né, referente àquele tipo de serviço. Ele vai falar para você ok ou não. Se ele falar não, limpa toda a base dele. Tá? Nunca mais manda nada para ele. Isso é básico. Tá? Isso dá processo. Manter a sua base de dados segura e organizada. Tem muita gente que age conforme aquela máxima que o pessoal usa, aquele ditado que o pessoal usa, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Ou seja, ele tem toda a captação de dados dele em planilha que coloca no notebook dele, que não tem proteção nenhuma. Coloca no celular dele, que pode ser roubado, perdido a qualquer momento, ou outras pessoas podem ter acesso. Né? Então, isso aí, se não sabe, se o profissional não sabe como que age, como faz a proteção, contrata ou convide um amigo, um colega, um profissional da área de TI, para ver como que os dados que ele está coletando vão estar de forma segura e organizada. Porque imagina você, se propõe a fazer adequação de dados, você vai falar sobre segurança de dados para o seu cliente e você não faz. Tá? Então isso aí é uma falta gravíssima. Então se preocupa muito de não só fazer a prospecção, mas os dados que você tem, aonde que você está guardando. Tá? E aprende a trabalhar o não.
né, cria uma lista com as principais objeções e comece a aprimorar os seus argumentos. É lógico que tem muitos convites que você vai mandar, muitos e-mails, telefone, etc. Enfim, todas as etapas da metodologia que você utiliza, alguns vão falar, não, eu não quero. Tá? Pergunta, tá? Aquela coisa, perguntar não ofende, né? Então, por quê? Foi o preço, foi a apresentação, a credibilidade, não é o seu momento, custo, enfim. É bom você saber disso, que você vai tratando onde que você está falhando. Se todo mundo falar que não gostei da sua apresentação, você fala, opa, minha apresentação então não está legal. Chama alguém então para te ajudar. E isso aí pode você descobrindo por que está existindo muito não, né? Pode ser sua virada de chave para começar a criar negócios, né? E quando a gente fala em prospecção, mesmo se tratando dos aspectos operacionais, como a gente está falando, como eu estou falando nessa apresentação, o assunto é extenso, né? E agora em abril eu pretendo gravar um mini curso sobre esse assunto, contemplando todos os itens abordados hoje e mais o conteúdo das lives seguintes, que vai envolver rede social e mais a parte jurídica. Tá? A parte jurídica possivelmente o Lucas que vai fazer essa parte. Tá? Jurídica com jurídico. Né? O que a gente vai incluir mais nesse mini curso? Né? As prospecções os tipos mais comuns para serviço de LGPD, que a gente já falou vários aqui, né? Os erros mais comuns cometidos nas primeiras abordagens, como trabalhar com as objeções, né? A gente vai explorar outros itens que serão comentados nas lives sobre redes sociais e bases jurídicas, né? Como garantir a segurança de dados das prospecções, ferramentas que potencializam suas captações e como construir visibilidade e credibilidade. Isso tem muito a ver com rede social, né? E com esse conteúdo, eu encerro aqui e aproveito para fazer um pedido especial para que essa apresentação, que eu estou gravando à parte, devido à não gravação da nossa live de quinta-feira, logo que postado no LinkedIn, que vocês cliquem lá no gostei, comentem, compartilhem nas suas redes, enviem para os amigos. Isso sempre estimula o algoritmo do LinkedIn a destacar o nosso conteúdo, né, e distribuir com mais intensidade para outras pessoas que podem, né, ou poderiam se beneficiar do conteúdo. Né. E por aqui eu encerro e obrigado e até breve.